Olá, pessoal. Retomando aqui, depois de um tempinho longe, novamente, com bastante atendimento, graças a Deus, mas eu sinto que aqui é o meu caminho também, e cada vez mais expandir essa parte de comunicação, essa parte de entrega, porque ao longo dos anos eu fui estudando muita coisa, também fui vivenciando muita coisa, e eu sinto muito em compartilhar, porque eu sei que pode ajudar vocês em algum aspecto, né? E isso para mim já é o bastante de estar sendo útil, né? De trazer um significado também na jornada dos outros, através de uma cura profunda, que é o que realmente vai trazer, então, a felicidade verdadeira e genuína, né? É através do autoconhecimento, não tem outro caminho. Hoje eu vim falar de um aspecto que inclusive tem uma posição do mapogâmico, que inclusive é uma posição que eu tenho no meu mapa, por exemplo, e que reflete, né? Na verdade, os mapas simplesmente refletem aquilo que a gente traz dentro de nós, né? Eles nos trazem com uma maior facilidade as tomadas de consciência daquilo que a gente precisa enxergar dentro de nós. E claro, né? Cada um está ao seu nível de consciência dentro daquele significado. E claro, também ali está associado um algão, um arquétipo, como por exemplo no mapa astrológico, às vezes tem um planeta, um signo, né? E que a gente tem que buscar a luz daquele significado, daquele arquétipo, né? Ou seja, a gente tem que ir em direção às virtudes, porque são elas que vão nos auxiliar na cura desses processos que podem estar negativados. E essa questão do negativado é justamente sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje, né? Sobre a visão negativa em relação ao mundo, a visão associada e ligada ao medo. Então, o medo é uma das grandes ilusões que a gente tem na nossa jornada. A compreensão a fundo daquilo que causa esse medo vai nos auxiliar, então, numa maior soltura, numa confiança na vida, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias, em que ele diz: autoconhecimento implica em conhecimento. Então, a gente estudar e compreender como é que o universo funciona nos ajuda nessas curas dessas ilusões, por exemplo, né? Tanto que muitos falam, o que difere às vezes a gente de um ser mais evoluído para um ser mais denso, digamos assim, é o nível de compreensão, o nível de expansão de consciência, ou a ignorância, né? Às vezes tem a ignorância no sentido assim de que uma pessoa tem menos conhecimento, expansão de consciência e abertura para esse novo do que as outras pessoas que de certa forma trazem certas ignorâncias acerca da vida, ou seja, certas não compreensões, né, compreensão que vem do coração, acerca daquilo que é a nossa jornada, que é a nossa evolução e do funcionamento do universo. Então, o estudo do funcionamento do universo vai nos ajudar na nossa compreensão interior. Claro, primeiro a gente passa por um plano mental em estudo, de entendimento, mais no plano mental. Conforme a gente vai jornadeando com essa sementinha que já está plantada através do estudo, né? Claro, o estudo de uma moral elevada, de uma espiritualidade elevada, de fontes confiáveis dentro desse sentido. Aí, com o tempo, a gente vai acessando isso dentro de nós e compreendendo como é que funciona. Mas, hoje eu vim falar de um aspecto específico, né? Que é essa dificuldade de enxergar o mundo como positivo. E isso é uma das causas do medo, né? E do controle que a gente traz na nossa jornada. Inclusive, como eu disse, é uma posição que está no meu mapa, eu tive que fazer um processo de cura. E muito desse processo de cura envolveu a compreensão do universo, né? De como que funciona as coisas, o estudo dentro disso. E junto a isso, né? Os acessos que eu fui tendo ao longo dessa jornada, dentro dessas verdades que os estudos nos proporcionam, né? Por exemplo, tá? Então, primeiro vamos entender, né, da onde que se origina esses pensamentos negativos ou uma visão negativa e por que ela gera o medo e depois o controle, tá? E depois a gente entra na cura disso, né, que envolve várias nuances. Não é necessariamente só um lado, né? Por exemplo, só o conhecimento. É necessário um autoconhecimento e uma cura interior muito mais profunda. Mas primeiro, né, essas visões negativas podem ser originárias de vários aspectos que a gente carrega ali, que são desafios que a gente veio jornadear dentro da nossa encarnação. O primeiro e mais comum deles é as sombras, né? As nossas sombras muitas vezes obscurecem aquilo de acessar aquilo que é verdadeiramente o universo. E como que a gente acessa o que é verdadeiramente o universo? Através da nossa essência, né? A nossa essência
que mostra aquilo que o universo é, porque ela fala através do universo, Deus fala através da nossa essência, né? Se tu quer saber qual que é o teu caminho dármico, por exemplo, é a ação vinda do teu coração, é pedir essa guiança e buscar essa guiança do teu eu superior na tua vida. Ele não erra, as tuas intuições não erram, a tua essência não erra nas atitudes diárias, no teu dia a dia, nas tuas ações com relação às outras pessoas, nas tuas reações, inclusive, com relação às pessoas, né? Mas para que a gente acesse esse eu superior, essa essência, é necessário fazer uma jornada de desobstrução disso tudo, de todas essas ilusões. E essas ilusões são as maiores causas, então, dessa visão negativa em relação ao universo. O que é uma mentira, né? O que é uma ilusão, como o próprio nome já diz. Por que é uma ilusão? O universo, ele é puro amor, pura benevolência. Isso não é o Gustavo que está dizendo, isso são os grandes mestres. E conforme a gente vai jornadeando, é possível a gente acessar essas verdades, nem que seja por algum lapso dentro de meditação, de preces, ou no dia a dia, né? Ou quando a gente faz ações virtuosas, a gente sente isso, essa verdade interior brotando. É a verdade da essência do eu superior, né? Mas até que a gente comece a acessar e ter uma maior constância nisso, a gente tem que fazer uma desobstrução. Porque até então, provavelmente a gente traga muitas questões negativas. Então, o trabalho com as sombras é o primeiro passo, né? Enquanto a gente tem algumas sombras, e o que são as sombras? Muitas vezes são questões psicológicas, daquilo que a gente não quer enxergar, seja da nossa criança interior ferida, né? Que são pontos negativos ou negativados da nossa visão associada ao mundo, daquilo que a gente experienciou, com relação aos nossos pais, que são a base familiar, né? São a estrutura disso tudo. Se a gente não está resolvido nesse seio familiar, é impossível que a gente esteja resolvido na nossa vida, na nossa jornada, porque senão é o que eu chamo, né, de a gente vira aqueles adultos adultos feridos, né, adultos crianças, porque a nossa criança está ferida, a gente busca recriar essas imagens compulsórias na nossa jornada, né, na busca de cura. Na verdade, essas recriações nada mais são daquilo que a gente está emanando dentro de nós, porque a gente não está curado, tem partes nossas que estão seccionadas, rechaçadas, estão de lado, enquanto a gente não faz essa reintegração. Por isso que eles falam, né, muito de fazer essa integração. Ser integral é aquele que reintegra aquelas partes que estão seccionadas, separadas, que estão rechaçadas, né? Enquanto a gente não faz o trabalho primordial com as nossas sombras e que não estão associadas somente à nossa criança interior, mas daqui a pouco a traumas, até mesmo questões de vidas passadas, né? Ou a certas dificuldades que a gente tem de acessar a luz de algumas virtudes, como por exemplo, com dificuldade de sair da zona de conforto, alguns aspectos como preguiça, entre outras coisas, né? Então as sombras são um tema muito vasto aqui, né? Não tem como explanar sobre todas as nuances que abarcam as sombras, mas o trabalho com elas é primordial para que a gente comece a enxergar a verdade do universo, que é positivo, que é pura bem-aventurança, felicidade, amor, né? Essa é a verdade do universo. Em segundo, então, né, que a gente tem que trabalhar nesses aspectos, então, para que a gente enxergue o mundo como positivo, que é o que realmente ele é, né, que é essa bem-aventurança, são as nossas crenças, né? As crenças muitas vezes nos barram, nos fazem uma barreira, nos quebram, né? A gente não consegue avançar esse muro das crenças, e muitas vezes essas crenças elas estão ligadas a paradigmas, e muitas vezes, né, em geral, esses paradigmas são errôneos, né? São ilusórios. Então, enquanto a gente não avança e não quebra esses paradigmas, essas crenças, a gente está sempre com aquela barreira impedindo, né, o nosso avanço. Isso está associado a várias áreas da nossa vida, seja a parte profissional, financeira, familiar, relacionamentos, social, tá? Enquanto a gente não quebra esses vários paradigmas, a gente continua ali, né, presos àquelas crenças. Então, aqui mais um fator para que a gente acesse essa parte positiva que é a verdade da vida, né? E o terceiro aspecto, claro, isso aqui é a minha opinião, né? E o terceiro aspecto que eu vejo é a própria ignorância, ou seja, o não querer estudar, né? A dificuldade de ir em direção desse conhecimento do que rege o universo. Vocês não sentem esse estímulo, por exemplo, para estudar, para saber mais, para conhecer o que rege o universo, os mistérios da vida, aquilo que está oculto, que está velado, a compreensão de como funciona a vida, né? E, de certa forma, as pessoas que não têm esse ímpeto, essa busca, acabam ficando na sua zona de conforto. Isso impede com que elas compreendam essa verdade superior. Isso, de certa forma, mantém aquelas crenças, mantém aquelas sombras, né? Porque vai estar mantendo
esses aspectos aí negativos em relação à vida, não conseguem enxergar esse lado positivo, e o estudo ajuda muito, né? O conhecimento é um dos melhores meios para que a gente avance, né? Que esse conhecimento com o tempo vai passando a sabedoria conforme a gente vai experienciando. Então é importante que a gente busque experienciar esses conhecimentos que a gente vai angariando, né? Isso vai se tornando sabedoria a partir disso. Então requer um esforço, né? Com certeza, para que a gente saia dessa zona de conforto ou dessa compulsão por criar as imagens do passado ou dessas crenças, né? Em direção a esse novo olhar, né? Que vai trazer então um resultado dentro daquilo que a gente espera da nossa felicidade, da nossa abundância e tudo mais, né? Que é a verdade do universo. Enquanto a gente não sai, não faz esse esforço necessário, não busca fazer as ações virtuosas, não busca trabalhar as nossas emoções e todos esses aspectos do autoconhecimento, que é o primordial aqui, né? Você repara que o autoconhecimento gesta todo esse processo de quebra dessas ilusões, a gente vai continuar nesses medos, né? Então, essa falta de autoafirmação positiva em relação à vida gera os medos. Por que o medo, né? O medo é aquela imagem, ou aquela ideia, né, de que o universo é um universo hostil, é um universo perigoso, é um universo difícil, né, dificultoso. Não que não seja, né, em muitos aspectos, porque a gente tem que trabalhar o difícil, né, somos nós com nós mesmos, né, não o exterior. Por quê? O exterior reflete aquilo que nós somos. Então, conforme a gente vai compreendendo essas leis universais, como por exemplo causa e efeito, né, que nós somos responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida, a gente não passa mais essa responsabilidade para o universo, no sentido de sermos vítimas de uma coisa casual que aconteceu com nós, né? Aconteceu tal coisa, o universo não é justo comigo nos relacionamentos, sempre acontece tal coisa, ou a minha abundância nunca vem, né? Eu sou com a ideia de um vitimismo, de um coitado. Nesse sentido, isso também é uma ilusão. É a própria pessoa que está com algum paradigma, alguma crença, alguma sombra, que está barrando, não está fazendo com que ela transpasse essa barreira que é necessária, né? Porque a essência dela é pura abundância, é pura alegria, é puro amor. Se a pessoa não acessou isso ainda, nem que seja por algum lapso de momento, é porque tem questões ali que têm que ser curadas, que estão barrando esse processo, né? Então isso gera medo, óbvio, porque imagina que é o mundo exterior que é hostil. Mas uma pessoa que está vibrando no medo, em receio, nessas crenças, o que vai retornar a ela? Seja feita a vossa vontade, né? A pessoa está vibrando nessas crenças, vai vir confirmações, né, dessas crenças. Enquanto ela não quebra esses paradigmas que requer esforço, requer estudo, requer uma compreensão, requer um afloramento da própria essência, né? Ela vai continuar com aqueles reflexos exteriores vindo a ela. Só que ela continua, né, nessa ciclo negativo de perpetuação das crenças negativas. Então, por isso que é necessário fazer essa trajetória do autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, e todos os vídeos eu vou falar de autoconhecimento, é porque ele é o caminho para a nossa felicidade. Ele é o caminho para a nossa bem-aventurança. A gente tem que entender a fundo esse aspecto, né? Compreender a fundo e trazer na nossa jornada, então, uma autorresponsabilidade. Porque nós somos os co-criadores da nossa jornada. Nós somos os co-criadores da nossa vida. Se aconteceu tal coisa, ou aconteceu tal acidente, que nem uma vez já aconteceu comigo, em algumas nuances ou certas situações da minha vida, era um reflexo de crenças, era um reflexo de questões de autopunição, de várias questões que eu mesmo estava fazendo isso comigo, né? Estava alimentando isso dentro de mim. Então é importante a gente enxergar que não é por aí o caminho, né? Toma a autorresponsabilidade, não é o universo que está sendo injusto, que tem um velho barbudo lá, um Deus, né? Que é aquela clássica imagem que também é uma ilusão que a gente tem que quebrar, né? De que é um velho barbudo punitivo ali, trazendo um porrete para nos punir, digamos assim, né? Por conta das coisas. Não, vamos quebrar essa crença, né? Essa ideia errônea. Deus é puro amor, pura benevolência, né? Pura bem-aventurança, felicidade constante, a união. Tudo aquilo que acontece na nossa jornada é reflexo daquilo que a gente traz dentro de nós. Então aqui a gente já começa a quebrar, né, com toda essa crença de autoafirmação negativa ou de medos exteriores. A gente não precisa ter medo. Como que a gente cura esse medo? Fazendo o nosso autoconhecimento. Se tu está vibrando luz, se tu está vibrando abundância, se tu está vibrando felicidade, o que vai retornar a ti?
Aquilo que nós plantamos, nós colhemos no futuro. Lembrando também um aspecto divino, por isso que a importância do estudo da divindade, né? Das leis que gestam o universo de Deus, essa energia criadora. O universo é justiça e amor. Bom, justiça e amor, né? Não vai chegar a nós aquilo que não é da nossa... Não é aquilo que a gente está cocriando, não é aquilo que vem do nosso inconsciente. O universo não permite injustiças na nossa jornada, né? Então a gente tem que entender a nossa autorresponsabilidade quanto a tudo isso. Que nós somos os co-criadores daquilo que acontece externamente na nossa vida, na nossa jornada, nessas várias áreas da nossa vida. Por exemplo, né? Uma das 4 principais áreas: família, trabalho, relacionamentos e vida social, né? A nossa entrega ao social. Tudo aquilo que acontece nesses 4 seios, nessa mesa equilibratória, por exemplo, é um reflexo daquilo que nós trazemos dentro de nós. Uma pessoa que já está em bem-aventurança, um grande mestre, tu acha que vai vir coisas negativas, eu digo, em relação de retorno à vida dele? Claro, pode vir sombra das pessoas, mas aquilo não afeta mais um grande mestre, né? Uma pessoa que já está em nível de evolução. Não estou falando que eu sou um grande mestre, tá? Muitas vezes eu me afeto ainda, por isso que tenho um trabalho de autoconhecimento. Mas isso é de responsabilidade minha. Né? Eu tenho que por isso que vem a automaestria. Eu tenho que enxergar o exterior como um reflexo do meu interior, e automaticamente essa visão negativa de medo em relação à vida, né, que é o tema desse assunto, desse vídeo de hoje, isso vai sendo sublimado, né? Não precisa mais ter medo do exterior. O que tu está vibrando? Tu está vibrando medo na escassez, na raiva ou em outras questões? O que não significa que tu não possa passar por esses processos para te curar, né? Mas se tu está vibrando com essa constância, o que vai retornar a ti? Exatamente aquilo que tu está vibrando. Então, por isso que vem o autoconhecimento, essa busca da cura desses aspectos passados, de medos, traumas, crenças errôneas, né? Paradigmas e tudo mais, para que a gente se alinhe com o nosso ser essencial. Esse é o caminho dármico, né? Esse é o caminho de bem-aventurança, em que tu vai enxergar essa verdade superior, que é a positividade, né? Que Deus é puro amor, é pura felicidade, é pura abundância. Deus é, né, essa energia co-criadora que está sempre nos auxiliando nesse processo de cura. E é interessante também enxergar, né, nesse processo, que até o mal, digamos assim, ou as coisas difíceis que vêm a nós, está ao serviço do bem. É para que a gente enxergue, não é uma punição. Porque eu estou vibrando tal coisa, e vem como retórica, né? Vem como retórica porque você está vibrando. É justamente para que a gente enxergue, não é por aqui o caminho, sabe? Se está trazendo dor ou sofrimento, o que eu tenho que ajustar para que eu esteja nessa verdade superior, né? Na bem-aventurança, na felicidade e assim por diante, tá? Então aqui é um caminho de autorresponsabilidade. E que, por exemplo, na minha jornada, como o próprio meu mapa traz a mim, né? Eu tive que fazer essa guinada aqui de crenças, né? Associadas a essas questões. Porque, de certa forma, eu criei uma barreira com receio daquilo que a vida me trouxesse, mas essa barreira também me impedia de ir adiante, né? Então, conforme a gente vai curando, que tipo de arquétipo a gente vai trazendo então à tona, que tipo de virtude que a gente vai florescendo aqui, é a virtude da confiança, da coragem, que é seguir o coração. É uma das coisas que eu mais falo na minha página lá, né? Seguir aquilo que o coração pede. Ele não erra, é o caminho dármico, que nem eu falei. Né? Segue o teu coração, segue o teu eu superior, busca acessar ele, que ali não tem erro, né? Dá o voto de confiança. E também é o arquétipo do amante. O amante é aquele que ama a vida, que ama a jornada, sem medo, sem receios, porque ele confia, ele sabe o que vai acontecer o melhor a ele, porque essa é a verdade da essência, né? Mas para isso, a gente precisa jornadear. Jornadear o quê? O caminho do autoconhecimento, tá? Quebrar tudo aquilo que é ilusório. E geralmente a gente não consegue numa encarnação só, tá? Mas tomar consciência e iniciar esse processo já é a garantia de sucesso, né? A longo prazo, digamos assim. Porque ali tu começa a quebrar essas crenças, começa a trabalhar com as ações virtuosas, né? Começa a entender como é que gesta o universo, começa a aflorar a tua essência, o que automaticamente já vai trabalhar com as tuas virtudes interiores, né? Quando vem a essência, que nem eu disse, é o nosso eu superior, é Deus em nós, então atuando, que é o nosso caminho dármico, o que a gente vai colher, né? A bem-aventurança, a felicidade e o amor, que essa é a verdade da nossa essência. Pessoal, espero que tenha feito sentido a vocês. Acho que na hora que eu vou pensar no vídeo eu tenho muito mais conteúdo a passar, às vezes aqui me falha, mas também vai vindo muita coisa espontânea, né? Então, acho que era isso para ser dito no momento. Espero que faça sentido a vocês. E até um próximo vídeo. Pretendo retomar com
uma maior força aqui, digamos, os vídeos no YouTube. E muito obrigado aqui, se vocês sentirem compartilhar com as pessoas que talvez precisam escutar isso, fiquem à vontade. Para mim é um prazer, inclusive é um prazer fazer esses vídeos, porque eu sei que me auxiliou toda essa jornada, né? Ainda teria muita coisa a falar sobre isso, mas provavelmente isso também auxilia as pessoas que vão ouvir. Espero ter contribuído um pouquinho mais com a jornada de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.